Fala galera, sejam muitíssimo bem-vindos novamente. Hoje estamos aqui para matar a saudade de vocês com pessoa que contribui em muito para a evolução desse mercado de proteção de patrimônio no Brasil. Um tempo atrás me viram falar sobre o tal caso de alguma associação que eventualmente tivesse virado seguradora e todo mundo ficou aí sem entender muito bem do que se tratava. Trouxe aqui hoje um cara de uma operação que talvez seja capaz de explicar para vocês e de encurtar aí o caminho, né, entre vocês e essa tão sonhada dúvida e questionamento que muita gente fez. Quem está aqui é meu parceiro Rudy, da Split Risk Seguradora. Seja muito bem-vindo, Rudy. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Rudy, antes de falar de negócio, de falar de qualquer coisa, eu particularmente tenho uma afeição muito grande às pessoas que compõem os negócios. Para isso, cara, eu queria saber qual a formação de Rudy, onde mora, sei que veio de muito longe para nos prestigiar, qual que é a sua história profissional, por que ao fim do dia, hoje o Rudy está aqui sentado na minha mesa para falar sobre Split Risk. Bom, antes de mais nada, obrigado mais uma vez aí pelo convite, prazer estar aqui em BH, uma cidade que, minha segunda vez em BH ainda, estou desbravando, estou conhecendo um pouquinho da cultura. Sou do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena chamada Casa Branca, tem aproximadamente 30 mil habitantes. Mas eu saí muito cedo de Casa Branca, acho que como a maioria das pessoas da minha idade, para estudar. Me mudei para São Paulo com 18 para 19 anos e acabei ficando em São Paulo por 17 anos. E aí, no final de 2019, eu topei um projeto, ainda um projeto muito iniciante, né, no começo, ainda só uma ideia. Acabei me mudando para Ribeirão Preto, que é onde eu moro até hoje, por conta do projeto da Split Risk, que é um projeto que nasceu em Uberlândia, e desde então estou lá. Minha formação, normalmente, é um caminho inverso. Muita gente estuda administração para depois de fazer especialização em marketing. Eu fiz o contrário. Eu tenho uma formação em marketing, depois fui me aprofundar em áreas de negócios, administração. Fiz estágio na área de marketing, depois, logo no último ano da faculdade, passei para uma área comercial. E aí confesso para você que não foi paixão à primeira vista, porque eu era muito tímido, então eu tinha que quebrar um gelo ali de tentar me relacionar com as pessoas, né? Porque no fim das contas, vendas e comercial, você está falando de pessoas, de relacionamento, mas eu entendia que aquilo ali era importante para a minha carreira, para o meu desenvolvimento, e quando eu entendi o meu papel dentro da organização que eu trabalhava, e era uma seguradora na época já, eu nunca mais quis sair da área. Então, dali em diante, eu resolvi seguir e me dedicar. E acabei ficando na seguradora por 5 anos. E aí, ao final... Trabalhando com marketing, com venda, com gestão? Vendas, ali comercial. Venda, comercial, venda mesmo? Você como operador de venda ou cargo executivo de gestão? No começo, eu fiquei numa administração de vendas. Era uma área que era um hub de todos os canais. Então, eu entendia como os 2 canais de vendas traziam um negócio para dentro da empresa. A empresa embaralhava ali e distribuía as cartas para dentro, uma área técnica, uma área médica, uma área de apoio. E fiquei um tempo nessa área, depois fui para a linha de frente, fui para um canal de vendas, onde eu era um analista de negócios, então eu dava todo o apoio para os promotores de vendas na época. E aí, no final, um pouco antes de sair, por um ano e meio mais ou menos, eu fui um gerente de contas dessa seguradora. Legal. Que aí para mim era o cargo que eu não tinha nenhuma... Confesso para você que eu não tinha pretensão de chegar, porque eu era muito novo. Com 24 anos eu me tornei gerente de contas dessa empresa. Nossa, que legal. E foi ali que eu fui para a linha de frente, fui obrigado a desbravar e quebrar um pouco dessa estigma que eu tinha de ser tímido, de não conseguir me comunicar. E eu acho que foi meio que... Sabe quando o pai joga a criança na piscina e fala, aprende a nadar? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Cara, me conta, antes de você caminhar com sua história, que eu já tô gostando, hoje é muito comum falar em canais de venda, falar em multicanais e tudo mais. Marketing para mim, olha que eu sou bem curioso, sou bem inquieto, marketing para mim é alguma coisa bem ampla, que hoje eu enxergo amplitude e ainda sei que eu não enxergo quase nada da amplitude real. A gente comentou agora há pouco sobre a questão das marcas e tudo mais, né? Eu, daltônico, a ineficiência de compreensão mesmo do que cada coisa reflete, o que eu espero passar com isso. O que a gente tinha de canal de venda na época? Antes era pegar a telelista e sair ligando ativamente para os outros. A gente falava de que nessa época? O que é outdoor? É mídia? O que é que a gente está... Você fala nessa época como se eu tivesse 45, 50 anos. Né? Quantos anos você tem, Rudy? Já que você levantou essa bola? Eu tenho 38. Apesar da barba branca, eu tenho 38. Nessa época, eu estou falando de 2000
Entre 2006 e 2010, que foi quando eu fiquei na seguradora, a gente chamava de lead, né? Na época nem era o lead, a gente falava de chamado. Ó, tem um chamado aqui. Quando tem um chamado, era uma oportunidade de negócio. O melhor nome que se aproximava de lead era prospect. Então, ó, tem um prospect aqui para você. Na verdade, entrava um prospect em contato pela central. A central anotava aquilo e disparava um e-mail para a administração de vendas, que era o hub onde eu trabalhava. Nós estamos falando de venda passiva, então. Basicamente, entravam em contato através de uma central. Exatamente. E vocês tratavam isso. Exatamente. Entendi. Tinha uma pasta, eu pegava a pasta e falava, agora é a vez do fulano. Pasta mesmo, físico? Uma pasta física, num espiralzinho, abria lá, pegava, agora é a vez do fulano, fazia um tique com a caneta, disparava o e-mail para fulano, aí chegava um outro prospect, fazia a mesma coisa, rodava a lista ali. No final da semana, pegava aquela lista, engavetava, imprimia uma outra e fazia de novo. Surreal. Então, era aquilo ali que tinha. Tem dó do gestor da época para tentar computar isso em gráfico, gerar relatório e tudo mais. Depois de um tempo, eu fui ser o cara que tinha que pegar tudo isso e jogar aquilo numa planilha e gerar gráfico e falar, ó, X prospects, tantos deram negócio, tantos converteram e fazer um estudozinho. Não tinha nada do que a gente tem hoje de analytics, que é você imputar os dados lá. Sem CRM, Power BI, isso aí é na unha, né? Na raça. Cara, recentemente, eu não me recordo quem foi o cliente, mas recentemente um cara me deu um input que eu gosto muito de quando alguém comoditiza uma ideia boa e me faz com uma frase talvez refletir sobre tudo que ele quis dizer. Ele falou assim, cara, pra gente que aprendeu a se guiar, a viajar através de um mapa físico, depois que chegou o GPS, pra gente ficou fácil. Pra gente que aprendeu a digitar em máquina de datilografia, qualquer ferramenta nova que forem trazer pra gente, seja um computador que você pode apagar e não precisa, né, trocar o cartucho, trocar a folha, trocar a tinta, mas tudo fica mais fácil. Eu percebo, cara, talvez até, né, pra gente avançar, a principal crítica que eu tenho a essa geração, que todo mundo fala muito de ser disruptivo, de trazer uma inovação, só que eu percebo que o pessoal não tem base de conhecimento para isso. Tá todo mundo querendo reinventar a roda, mas ninguém lembra nem para que serve a roda. O simples fato de ter feito um processo comercial, por mais que passivo, e hoje o pessoal critica muito, porque isso é tirar pedido. Cara, calma. Nós estamos falando de 2006, nós estamos falando de época de telelista, nós estávamos falando de época que a linha telefônica custava 20 mil reais, sabe? Que muita gente ainda nem tinha telefone. Então, assim, guardadas as devidas proporções, nós estamos falando, pessoal, que essa evolução de mercado e o que faz, basicamente, pessoas como eu, como o Rudy, serem hoje motores mesmo de evolução de mercado, dos nossos mercados, dos nossos negócios, é exatamente esse tipo de coisa. É entender a matriz, né? A base de conhecimento que basicamente é capaz de chegar, né, num nível de experiência aí para poder ser chamado de revolucionário, de disruptivo, qualquer coisa do tipo. Isso é uma coisa que eu sempre quis deixar aqui para vocês e acho que eu não tinha tido a oportunidade ainda. Mas vamos lá, Rudy. A partir daí, 2010, fim da sua experiência com a seguradora, a gente começou a mexer com o quê? Quando eu saio da seguradora, até para fazer uma observação que é interessante, em 2009 foi quando eu me tornei gerente de contas e eu atendia em São Paulo, na grande São Paulo, 55 corretores de vendas. Então, 55 corretores de seguros, na verdade, seguros variados, a maioria deles focado naquela época em saúde, vida e previdência, que era a origem da empresa que eu trabalhava, era uma empresa argentina posicionada AAA, elite, e eu atendia essas contas. Naquela época, eu precisei comprar um carro. E meu pai falou, olha, eu vou te ajudar a comprar um carro. Meu pai me deu um talão dessa altura, a chave do carro, falou, o carro é seu, se vira. Então eu não comprei. Meu pai comprou, mas ele me transferiu a dívida. E o primeiro presente que ele me deu foi um guia da 4 rodas. E para quem aprendeu a dirigir em São Paulo, sabe que o guia da 4 rodas é o Waze da época. Né? Você era obrigado a fazer quase que a batalha naval, procurar uma letrinha lá, uma letrinha aqui, e falar, cara, é nessa rua que eu vou. Fazia um cruzamento, encontrava, abria a página e seguia. Eu vou para São Paulo hoje com o Waze e eu consigo me perder. Aí eu perco o retorno da marginal e tenho que andar 12 quilômetros para pegar o próximo. Alguém que teve a oportunidade de aprender via guia 4 rodas, né? Inquestionavelmente, você pode dar qualquer nova ferramenta que o cara vai performar ao infinito. Porque a ferramenta é, como se diz, é auxílio de performance e não base para que você faça. Né? Exatamente. Isso é muito legal. É um corta-caminho. No fim, o Waze acabou me deixando preguiçoso depois, porque eu tinha que fazer um trajeto curto e eu nem... Lógico. Tentava puxar na memória, mas recorria ao... E é isso que acontece muito hoje, né, Rudy? As ferramentas, elas acabaram conotando esse sensor de preguiça para as pessoas e a gente é terminantemente contra, né, cara? Não dá para produzir nada muito grande se você não tiver base. Viraram um grande corta-caminho, na verdade. Todo mundo vai pelo atalho e ninguém mais quer fazer o caminho convencional. Mas aí, até voltando na pergunta, então eu fiquei na Umint até 2010,
quando eu tive o convite de um colega de faculdade, um amigo de faculdade, que ele falou, olha, eu trabalho numa empresa hoje que tem uma oportunidade e eu pensei no seu nome, o que você acha? Eu trabalhava numa empresa de seguros, para mim, já estava onde eu queria estar, com 24 anos, para mim eu estava feliz e realizado. Só que eu tinha um grande desejo pessoal, que era trabalhar numa empresa que me desse a oportunidade de ir embora do Brasil. E essa oportunidade era na Sony, uma empresa japonesa de eletrônicos, e eu não pensei duas vezes. Eu chamei, na época, a minha chefe, minha gerente, e falei, olha, eu estou com uma oportunidade assim, assim, assado. Ela falou, olha, o que você busca na tua carreira hoje? Eu falei, olha, eu não tenho nem possibilidade de escolher o que eu quero para mim. Eu sou muito novo, então eu estou aberto a tudo que pintar. Quero trabalhar. Eu quero trabalhar e não é financeiro, não é contraproposta nem nada. Ela falou, olha, então acho que você tem que ir. E aí eu fui trabalhar com um produto completamente diferente, né? Produto importado, atender também um público B2B, mas não tem nada a ver com serviço mais. O teu intelecto ele funciona muito pouco. Eu tinha que aprender sobre estoque, sobre importação, sobre produto em dólar, sobre câmbio, sobre tudo o que eu não... Eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar nos comentários. Nós estamos falando da Sony mesmo? Sony PlayStation, isso, Sony câmera, Sony... É isso? Tudo. A Sony ela era dividida em pequenas empresas dentro da Sony Brasil. Então, para você ter uma ideia, a minha divisão, que era uma divisão profissional, ela respondia para um escritório regional em Miami, que era a Sony Latinoamérica. Aí você tinha a divisão de PlayStation, que respondia para a Sony Computer na Califórnia. Você tinha a divisão de mobile, que respondia para a Sony Mobile do Japão, enfim, Estados Unidos, etc. Todas elas consolidadas na Sony Brasil. Então você tinha dois pais. Você tinha o pai brasileiro e o pai lá fora, que era quem consolidava a regional. Então, todas essas áreas ficavam... Do meu lado sentava o pessoal de Vaio, do outro lado sentava o pessoal de PlayStation, a gente se relacionava o tempo todo. Quando dava aquela pausa ali do dia a dia, você trocava uma figurinha aqui, outra ali. Curiosidade minha, Brasil participava do processo de criação de produto ou nunca, em hipótese nenhuma? Nem de pensar produto, nem de criar produto? Não sei mesmo, tá? Porque a gente tem um certo preconceito, achando que nada de bom se constrói aqui, né? Não sei. Pelo contrário, em algumas categorias eu acho que o Brasil tinha uma relevância maior do que muitos outros lugares. Alguns parceiros estratégicos da Sony no Brasil ajudavam a Sony Japão a criar produto. Emissora de televisão, por exemplo, a Globo sempre foi pioneira em criação de conteúdo em alta definição, por exemplo. Sim. Desde a época do 3D, depois para o 4K, 8K, hoje estão falando em, sei lá, 16K. Mas, basicamente, a Sony sempre teve colaboradores, engenheiros da Globo convidados na Sony lá no Japão, participando de desenvolvimento de produto. Quase que uma customização de produto. Então você está me falando basicamente que a Globo era um dos seus clientes na Sony. Era. É isso? Não só Globo, mas SBT, os canais Globosat, Record, Band, todos eles eram clientes nossos aqui no Dá Brasil. para aprender bastante interagindo com essa turma, né? Dá. Pro bem e pro mal, né? Um nível... Que aprendizado é isso, né? Exato. Mas eu acho que te ensina muito, principalmente, sobre como trabalhar dentro das 4 linhas. Porque eles trabalham muito em conformidade, né? Você pode questionar várias coisas, menos fazer as coisas fora da regra. Então, acho que isso é muito importante. Quando você cai dentro de uma organização do tamanho da Sony, por exemplo, e você tem que se relacionar com um parceiro de negócio, um cliente do tamanho de uma Rede Globo, não tem... Sua opinião vale muito pouco, né? Não tem conversa torta, não tem jeitinho. Né? Você é obrigado a fazer aquilo tudo em conformidade. Com a sua conformidade, com a conformidade do parceiro, visando o bem das duas partes. Então, assim, para mim aquilo ali foi uma escola. É difícil você querer sabotar qualquer processo depois daquilo. Então, para mim, eu aprendi a jogar esse jogo ali. Engraçado você falar isso, porque eu ouvi falar de split risk, de sandbox algum tempo atrás. Depois que eu entendi que eu conhecia algumas das pessoas participantes, que eu tinha alguma sinergia com esse projeto. Cara, e vou... te expor da mesma forma que do dia que eu me apresentei, eu vou me permitir tirar minha máscara e falar de forma bem transparente com vocês. Se eu não tiver falado disso especificamente, eu já estou te pedindo a licença antecipada, talvez até as desculpas se for necessário. Quando eu ouvi, cara, de modelos disruptivos de seguro no mercado tradicional que a gente conhece de seguro e no mercado que o pessoal chama de paralelo ou qualquer outra coisa de proteção, primeira coisa que eu olhei, eu tô assim, cara, deixa eu enxergar quem está por trás. Por quê? Sempre foi muito difícil operar proteção de patrimônio no Brasil dentro de quem trabalha dentro das 4 linhas. E eu sempre ficava curioso assim, cara, quem que é? Que base que tem? Tanto de proteção de patrimônio, quanto de negócio, quanto de comportamento humano mesmo.
deixa eu ver se realmente está chegando para moralizar, para fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho certeza que agora te conhecendo, o preconceito inicial, porque começou com preconceito, tá? Aqui eu tô tentando falar de forma sutil, mas foi preconceituoso mesmo assim o meu primeiro disparate sobre quando eu vi. Depois eu delongo sobre isso. Mas muito legal, cara. E aí você ficou 10 anos, você comentou, né? 10 anos na Sony, trabalhando para esses grandes players aí. Fiquei por 9 anos e 8 meses, deu quase 10 anos, mas eu acho que são 10 anos muito diferentes, né? Porque eu peguei crises, peguei período de Copa do Mundo, período de dólar alto, problema de greve de caminhoneiro, então tudo aquilo vai impactando o negócio. Peguei, eu não tenho certeza se foi 11 ou 12, peguei o tsunami no Japão que afetou nossa fábrica, então os meus produtos, eu fiquei 9 meses sem produto no Brasil. Como é que você mantém uma operação de peça em 9 meses? E aí você tem que entender como é que eu me relaciono com uma Globo, que todos os produtos que a Globo utilizava, eu entregava para eles produzirem novela, todo o conteúdo deles. Pô, você vai parar de gravar novela? Não, e tem um atraso de tecnologia, porque assim, quando a gente fala de produto, distribuição logística de produto no Brasil já é caos. Exato. Tecnologia, 9 meses de defasagem, porra, é quase que quando você conseguiu entregar já tem uma tecnologia nova. E o custo já aumentou, e já mudou o sistema todo. E aí eu volto um pouco na conversa que a gente teve recentemente sobre o foco no foco do cliente, que é o B2B. A minha preocupação não era pura e simplesmente eu ter o produto em estoque, mas era como que o meu cliente resolve esse problema. A Globo vai deixar de gravar uma novela porque teve um tsunami no Japão? Eu sei que eles são solidários ao que aconteceu lá, foi um impacto pesadíssimo, mas para eles aquilo lá é recurso. O patrocinador não vai pagar se não tiver conteúdo passando, a verdade é essa. Então o problema, por mais grave que seja, né, para mim, por exemplo, ele tem um outro efeito colateral que talvez seja muito pior para o meu parceiro. Então, se preocupar com toda essa cadeia. E quem está muito focado em produto e serviço, definitivamente não consegue enxergar isso, né, cara? Difícil. E B2B, assim, entrar para B2B no Brasil sem uma visão de foco no foco do cliente, focando em produto e serviço, esquece, né? Antecipação, você tem que pensar em muita coisa. São muitas variáveis aí para o negócio. Muito legal. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da menina dos olhos de ouro do Rude. Rude, pessoal, é sócio, né, fundador, diretor comercial da Split Risk Seguradora. Gabriel, mas que loucura é essa? Que a gente trabalha aí com a associação há 14 anos, tem mais de 500 associações no portfólio e agora nós estamos conversando com alguém de seguradoras. O pessoal não era inimigo nosso? Como é que é isso aí? Que postura é essa que a gente está adotando? Primeiro, pessoal, que da minha boca, o dia que alguém tiver ouvido que eu trato alguém, qualquer pessoa que seja como inimigo, tá mentindo. Eu faço questão de receber aqui até meus colegas advogados, que esses sim talvez batem roda comigo diariamente, causam, né, eventual desconforto, perda de faturamento. E ainda assim eu não trato dessa forma. Todo mundo sabe. Doutor Lucas, doutora Camila, doutora Juliana da Bahia, todo mundo sabe que comigo podem contar sempre e irrestritamente para qualquer coisa. Inclusive, né, um abraço para vocês, tenho certeza que vocês vão assistir isso aqui. Quem dirá, né, um novo modelo de negócio que, pelo pouco que eu entendi na época que eu busquei conhecer e aproximar, eu enxergava que tinha basicamente a mesma função social que a gente tinha na época, né, de, como se diz, de potencializar essa estratégia aí de proteção de patrimônio via associação de proteção veicular. Rude, me conta aqui, como chegou para vocês essa ideia do sandbox? Aliás, conta um pouquinho para a galera o que é sandbox. Eu sei porque como eu acabo, né, com essa inquietude, buscando tudo, conversando com todo mundo, me atualizando diariamente, eu tenho uma noção até bem profunda de tudo que percorre, né, o background de Split Risk. Mas conta pra galera, antes de falarmos de Split Risk, me conta sobre Sandbox. O que é isso? Por que depois esse pai Sandbox teve esse filho Split Risk? O que é Sandbox? O Sandbox, acho que numa tradução literal é caixa de areia de parquinho, de um cercadinho, de algo muito pequeno e monitorado. Então acho que a ideia do Sandbox para a SUSEP, é um sandbox regulatório, eu vou te colocar aqui num ambiente pequeno, com algumas limitações, com pouca liberdade. Se você comprovar para mim que você tem capacidade de executar aquilo que eu espero dentro desse ambiente, eu te dou uma concessão para sair dele. Então, basicamente, o sandbox regulatório da SUSEP é isso. É uma licença por um período específico, com algumas concessões. Se eu provar capacidade, eles nos dão uma autorização permanente para sair do ambiente de sandbox. Entendi. Pode concluir, desculpa. Que aí é o estágio de S3, que é praticamente uma seguradora tradicional, vamos dizer. Que é uma licença de seguradora tradicional. Exato. E aí eu ganho algumas outras, eu ganho alguns benefícios, né? Mas aí eu também tenho algumas outras responsabilidades muito maiores também. Hoje, por ter sido aprovado no sandbox, por ter, né, criado esse filho aí, dado a luz a ele,
Você comentou sobre o cercadinho e sobre talvez a limitação de benefícios, mas, sei lá, o que muita gente deve ter aí em mente. Questão do capital requerido, né, que precisa ficar lá garantindo a operação. Acho que muita gente não sabe, banco no Brasil, companhia seguradora no Brasil não quebra, pessoal. A forma jurídica que esse negócio é formatado é para que ele não quebre. Ah, Gabriel, mas não quebra hipótese nenhuma. Não estou falando isso. A gente lembra de Nobre, General e tudo mais. Estou falando que sobre o aspecto jurídico não quebra. Por quê? Lembra hoje aí falando muito sobre investimento, o pessoal comentando sobre o FGC, para quem invista até 250 mil por pessoa que você tem de garantia? Basicamente, a gente sabe que para abrir uma seguradora no Brasil, dentre, né, o rol taxativo de entregas de contribuições que você tem que ter é dinheiro garantido, preso numa conta junto com a SUSEP, para que caso a sua gestão seja ineficiente a ponto de gerar qualquer tipo de dano à sociedade, a própria SUSEP faça ali, né, dependendo do que for o seu problema de gestão, se for algo que de fato te deixa insolvente, vai fazer uma Assembleia Geral de Credores, vai criar um rol ali das pessoas que vão receber, e é esse fundo de reserva que vai sanar isso. A gente tem benefício, por exemplo, Rudy, em, sei lá, uma alíquota menor, um capital menor para ter como fundo de reserva ou não? A gente não tem benefício nesse sentido. O benefício é o acesso à autorização da SUSEP. Esse é o maior benefício. Assim, tem alguns benefícios, mas você também tem, como eu falei, você tem outras responsabilidades. Acho que como benefício, para você criar uma seguradora no Brasil antes do Sandbox, acho que você tinha algumas... A reserva técnica tinha que ser muito maior, você precisava de um capital mínimo requerido, que é o capital que você tem como reserva técnica, para você garantir o risco que você está tomando. Fala-se em 25 milhões, depois teve uma redução para 15 milhões. No Sandbox, ele foi mínimo de 1 milhão. Nossa. Então, com 1 milhão de capital mínimo requerido, já é permitido participar do Sandbox. Tem um projeto aprovado. Óbvio que a quantidade de recursos que você tem como capital mínimo requerido, ela dita um pouco das suas ambições. Sim. Quanto maior o capital mínimo requerido, maior a tua possibilidade de crescimento de apólices emitidas, clientes segurados. Então, Entendi. É uma balança que ela tem que estar em equilíbrio. Entendi. Então, assim, sim, existe um benefício, uma facilidade de acesso no que se refere a documento, burocracia e também fundo de reserva. Mas, né, uma limitação também de produto, de entrega, de posicionamento, porque está em controle, está em beta, né, vamos por assim dizer. Uma das coisas importantes até de falar é que, assim... como você está sendo 100% do tempo supervisionado, eu até brinco que o Sandbox é um grande Big Brother, né? Tudo que a gente faz ali. E eu acho, de novo, né, eu volto naquele que eu falei sobre trabalhar em grandes empresas te deixa ciente do compliance que é. Então, para nós, fazer esse exercício de se enquadrar na forma de trabalhar hoje do mercado regulado, eu acho extremamente positivo, né? Até ele entrar no momento que ele vira automático. Você não precisa mais lembrar que existe regra, que você já se educou. O Rudy, pessoal, vocês vão perceber, né, que embora diretor comercial, ele tem um perfil mais executivo e acho que não é à toa, né? Tudo é do jeito que tem que ser. Um cara mais sanguíneo, igual a vários que a gente conhece no mercado, é difícil, né, falar que alguém com aquela reverberação de energia caótica que vende, que apresenta, que grita, que oferta, que ele vai conseguir ser consistente no tipo de jogo que a gente está jogando aqui. Então, eu tive essa crítica também quando eu, né, tive acesso ao negócio, tive acesso a você. Hoje, convivendo minimamente mais, tendo acesso à sua história aqui principalmente, isso começa a fazer sentido para mim. Por quê? Desde quando eu entrei, o debate sempre foi, a gente precisa moralizar o segmento. Cara, quando eu ouvia isso, eu sinceramente não entendia. Depois, quando eu vi os prejuízos começando, eu falei, entendi. Então, nós estamos falando que a índole das partes envolvidas, tanto do associado, quanto do diretor, quanto do fornecedor, eles faziam parte da equação para chegar ao resultado. Ou seja, poxa vida, eu já tenho um negócio, um gerenciamento complexo, de risco, que precisa de tantas habilidades diferentes e tudo mais. Eu ainda vou deixar a índole de algum participante que talvez não tenha, né, uma visão de valor tão bem trabalhada ainda impactar no resultado? Então tá errado. A gente sabe que na história teve muita gente que foi prejudicada por conta disso. E quando você fala de forma bem simplista, né, eu gosto desse jeito executivo de pensar e falar, porque é isso. Basicamente criou as 4 linhas e pronto, o jogo é esse. Não tem variação. É só fazer o que tem que ser feito e acabou. Eu acho assim... A gente tem que entender um pouco o nosso papel no ambiente, né? E a gente já vem falando disso há um tempo. O que eu preciso fazer com excelência nesse momento de Sandbox
é provar para todo mundo que eu sei jogar o jogo. Eu não preciso fazer muito, eu preciso fazer bem feito, é diferente. Então, às vezes as pessoas olham assim e falam, poxa, mas vocês têm capacidade de fazer 3 vezes mais do que vocês estão projetando. Eu concordo, mas a gente não precisa fazer isso agora. A gente precisa validar o modelo de negócios do formato certo. E para fazer do formato certo, dói, não é simples. Né? Você está falando de pessoas com experiências diferentes, com currículos diferentes, hábitos diferentes, comportamento, E pessoas que eu conheço e trabalho no dia a dia falam para mim, para você colocar água limpa nesse copo, você tem que jogar água suja fora primeiro, senão você vai contaminar tudo. Misturou, a outra tá suja, não tá meio limpa e meio suja. Então você precisa fazer um trabalho de desidratação, de tirar tudo aquilo das pessoas para depois você falar, pessoal, então agora esse jogo ele é um pouco diferente do que era antes, né? Tem pessoas chegando de fora com outra vivência que vão contribuir. Então você faz ali uma salada, né, com vários ingredientes. Então, para nós, é uma experiência nova, mas eu acho que é uma experiência que a gente não pode voltar para trás. É uma experiência que a gente decidiu seguir com ela. Graças a Deus está dando certo. A gente já está num momento muito interessante. E eu acho que é daqui para frente. Muito bom. Quantos sandbox existiram? Isso é um negócio que existe a vida inteira e a gente não tinha consciência? O que é isso aí? Eu ouvi falar pela primeira vez do sandbox no final de 2019. Era uma conversa que existia de mercado. Diz que a SUSEP tinha como premissa permitir que novos participantes entrassem no mercado de seguros, porque existia um controle muito centralizado em algumas seguradoras e alguns participantes que não queriam tomar mais risco. E a palavra diz risco, né? Ninguém quer tomar risco gratuito. Se você trabalhar com uma seguradora, agora é você fazer gestão de risco, você entender aquilo que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Você fala, estou protegendo, né, os meus investidores e todo o recurso que eu tenho. Quando a SUSEP faz esse movimento, muita gente falou, poxa... Está tentando contra o mercado, às vezes, né? Mas aí você vem de um viés do ministro da Economia, que tinha talvez um olhar um pouco mais atento pró-mercado, menos regulador e mais permissivo, né? Querendo que o mercado também ditasse mais as regras e deixasse o órgão regulador mais no sentido de apoiar e fiscalizar do que coibir. Exatamente. Do que coibir, dizer não pode, mão pesada e só... multa, né? Cara, isso que o Ruth está falando é legal, pessoal, porque muita gente trava quando a gente vai explicar um pouquinho a função social do terceiro setor, que é onde as associações estão, porque a gente sempre fala, primeiro setor, governo, Estado, garantias constitucionais, então segurança, lazer e tudo mais. A gente bem sabe que o Estado é forte, ele funciona com suas deficiências, mas funciona. Mas basicamente, no quesito de segurança, por exemplo, ele é ineficiente em algum ponto, ao passo que carro bate e é roubado diariamente. Para isso, o segundo setor entra em cena, que é a instituição privada, que é uma seguradora, que basicamente tem a função social de gerar produto e serviço que soluciona alguma dor da sociedade e que para isso ele cobra e aufere lucro. Por que a necessidade da invenção aí de um terceiro setor, que é onde a associação, alguns tipos, né, de ONGs, cooperativas habitam? A gente está falando que basicamente o Estado é responsável pela garantia, mas não consegue ser eficiente nela. A seguradora faz, mas habitualmente, até pelo histórico do que o Rudy está tratando aqui, a gente sabe que a seguradora faz, mas às vezes cobra caro demais, mas não faz para todo mundo. Ou seja, nós estamos falando que o terceiro setor foi muito importante, talvez, Rudy, sinceramente, até pela inexistência de um sandbox. Exato. Porque se a gente está falando hoje, cara, do pouco dado que eu tenho, lei de Pareto, né? 80% dos seguros emitidos no Brasil estão na mão de menos de 20% das seguradoras. Vou te dar um número um pouco mais preciso. 8%, que são 10 seguradoras mais ou menos, 10 seguradoras hoje controlam cerca de 70%, 72% das apólices emitidas no Brasil. Eu estou falando quase que de todos os ramos, tirando seguro de vida. Então, 8% controlando 72%. Nossa, é até um pouco pior do que a regra pior de Pareto. Pior do que o Pareto. E aí, qual é o efeito colateral disso? Você deixa de fora muita gente que poderia participar. E aí, aos olhos, por exemplo, do governo, né, vamos pensar do governo como, claro, eu preciso criar condições para que esse mercado exista e ele seja... eu sou responsável por aquilo que eu
permito e que eu regulo, mas também contribuir para o PIB do país, a arrecadação. Então, você tem que pensar nisso. Então, porque essa visão generalista, que acho que você citou, binária, em outro dia num bate-papo nosso, ela faz muito sentido. Porque se eu parto do pressuposto que o Estado não cria riqueza, eu preciso que um segundo setor crie. Exatamente. Só que ele, na iminência de criar, ele encontra tanta trava e não consegue criar, a gente está falando que hoje o cara do Uber, o cara do iFood e todo mundo que compõe, sei lá, talvez 80% da geração de receita, a gente sabe, né? O tanto que as grandes empresas são relevantes para a economia, mas a gente sabe que o grosso da população, o grosso do consumo, o grosso da economia, ela tá aqui embaixo. Se eu não criar uma camada de proteção para esse cara aqui também, para ele não perder o pouco que ele construiu, cara, ele não consegue acessar o próximo nível, que é ter uma liberdade financeira, que é poder, né, acessar outras coisas. Então, assim, de pouco adianta um Estado que, sabendo que é ineficiente, um poder privado que tem muita bala, mas que os dois não conseguem se unir para gerar alguma coisa, né? Um ponto de inflexão ali. Que não cria condições de você ou aumentar esse mercado ou chegar num cliente que hoje não tem acesso, não é assistido. Né? Então, eu acho que, assim, voltando até no tema do Sandbox, eu acho que a ideia primeira era essa. Falou, vou trazer novos participantes para esse mercado. Só que... acho que assim, foi novidade tanto para os participantes quanto para o próprio órgão regulador. É o primeiro Sandbox, nunca foi feito antes. O que eu sei é que houve um primeiro intercâmbio do grupo que abriu o Sandbox, se eu não me engano, em 2018, no Reino Unido, para entender um pouco como foi o movimento lá. E aí, não tenho certeza, não lembro exatamente. Sobre as fintechs, que foi o primeiro mercado a se movimentar e falar... ou vocês criam condição, ou os novos entrantes vão fazer do jeito deles. Sim. Né? E aí eles absorveram um pouco desse conhecimento para trazer para cá, e aí foi quando foi feito, 2020. E aí, sendo feito o primeiro, novidade para todo mundo, todos os projetos foram novos e bem aceitos, e todo mundo com uma proposta, uma ideia legal, até você conseguir colocar aquilo em prática. Né? Então tem todos os, se eu não me engano, 11 projetos aprovados, todos eles colocaram o projeto em operação, porque... ou porque a prática é muito diferente da teoria, ou porque o momento no ato da liberação da operação era diferente daquele momento. E assim, foi o nosso caso. A gente demorou ali entre mandar o projeto para a SUSEP e receber a autorização para a operação praticamente 1 ano e meio. Nossa. A situação econômica de pandemia e de guerra mudou tudo, né? Se você está dependendo única e exclusivamente daquilo para ter receita, cara, 1 ano e meio é difícil aguentar. É difícil aguentar. Então, algumas empresas não conseguiram chegar. E aí, em 2021, teve um segundo Sandbox, e aí foram 21 projetos aprovados, alguns deles ainda aguardando a autorização da SUSEP para operar, mas eu acho que é a mesma pegada. O primeiro Sandbox deu muito certo, mas apareceram poucos projetos. No segundo, já um número muito maior, 21 projetos aprovados. Legal. E aí você tem projeto de seguro para celular, seguro pet, seguro viagem, residencial, saúde, caminhão. Fiança locatícia, agro, seguro alto. Legal. Então, assim, você talvez cria soluções que talvez acho que nem o órgão regulador esperava. Então, eu acho extremamente positivo. Eu vejo isso, cara, quando todo mundo... assim, né? Porque... o pessoal que... tem muitas das coisas, pessoal, que a gente não traz para o ambiente público, para o debate, principalmente porque a posição tanto do Gabriel quanto da GNA, elas são um pouco diferentes de alguns dos nossos, né, parceiros aí do mercado. A gente não gosta de potencializar o medo, não é uma crítica, mas essa é a nossa visão. A gente quer basicamente criar uma estrutura de robustez jurídica que te dê a tranquilidade de operar e te municiar do conhecimento que te falta para poder tratar isso com a segurança, né, que torna os negócios agradáveis. E a gente bem sabe que por conta de épocas aí de investigação do SUSEP, investigação de Polícia Federal, de Ministério Público, dentre outros, Polícia Civil aqui em BH, uns anos atrás, foi, né, um absurdo o tanto que a gente teve que tratar. Muita gente começou a baldear, a gente atendeu, né, várias empresas de rastreamento, que começaram a fazer rastreador garantido, por exemplo. Hoje a gente tem alguns parceiros que são até os maiores do Brasil nesse sentido. E na nossa cabeça, cara, a gente entrava basicamente no mesmo contexto. Porque se eu tô te falando que eu faço um tipo de proteção de patrimônio, que ele é amparado pelo Código Civil de 1916, ele é a base do que hoje a gente chama de seguro lá na Europa 500 anos atrás. Só que aí quando a gente traz para o Brasil, por bater roda com o mercado de seguro, bater roda na cabeça deles, né? Porque o público é outro, o que eles chamam de produto é outro, a forma como o benefício aqui é entregue, a forma como que a gente capta, que a gente divide isso, é completamente diferente, mas alguém acha que é igual. E aí isso conota tanta, na cabeça da SUSEP, né?
tanto risco para a população, é a justificativa que a SUSEP dá nas investigações, que basicamente o rastreador garantido para nós entrava no mesmo bojo. Ou seja, puta evolução orgânica, faz sentido, diminui muito o custo para quem quer proteger patrimônio, mas na prática nada impede da SUSEP enxergar que aquilo é um produto de seguro e basicamente travá-lo. E nesse ecossistema que o Sandbox, né, deu aí a oportunidade da Split nascer, dentre outros, esses 30 projetos que o Ruth citou, a gente percebe que é exatamente isso, é a evolução orgânica, natural do mundo dos negócios, que aconteceu e pela primeira vez na história. Então, pelo que você está me dizendo, quase que, como se diz, com o aceite, participação e viabilização do órgão público. Ao contrário do que sempre foi. Sim. Ou seja, a partir de então, o órgão fiscalizador, ele fiscaliza. Você viabiliza, você faz acontecer e você garante que isso vai dar certo. E o órgão fiscalizador daqui vai dando suporte, vai orientando, vai criando as 4 linhas para que você consiga seguir. Muito legal isso, muito legal. Vamos falar de coisa melhor ainda do que o Sandbox agora. Eu ouvi, cara, falar sobre a Split pela primeira vez, né? Mesmo nas leituras aí que a gente fazia sobre Sandbox e tudo mais, o que a gente ouvia é que, putz, a associação tá voltando a vender seguro, a associação tá vendendo a vender seguro. Eu ouvia isso, cara, e isso não fazia o menor sentido, principalmente por conta do histórico de mercado que a gente tinha, com outras 3 ou 4 companhias, até já citei algumas aqui, num modelo antigo, não sei se tem conhecimento sobre venda de apólice coletivo e outras coisas. E a primeira coisa que eu ouvi foi, cara, já vamos ficar com o pé atrás disso aí, vamos enxergar o que é que está acontecendo e tudo mais. Como eu sou crítico, mas crítico construtivo, se é que isso existe, eu busco intelectualmente a resposta para a crítica que eu tenho e não, tá errado, vai fazer, né, qualquer coisa errada, vai deixar alguém sem receber. Não, peraí, pô, isso aqui tá estranho, deixa eu buscar. Deixa eu buscar cartão CNPJ, deixa eu buscar contrato social, deixa eu buscar a legislação do Sandbox, o caminho, deixa eu ver a apresentação, o que isso aqui está querendo fazer. E aí eu consegui entender, você me corrige se eu estiver errado, eu quero ouvir sobre a sua ótica, que o que estava sendo proposto como diferencial da Split era basicamente a possibilidade de grupos ou indivíduo acessarem um produto de seguro, mas que tinha uma forma de contratação mais simples, mais acessível e um produto não mais simples, mas mais acessível. Eu enxergando de fora, pensei que a Split é basicamente a possibilidade de você ter um produto mais seguro, indenização em 30 dias, legislação específica, todo aquele arcabouço, né, de não quebrar, de poder dar 2, 3 camadas de segurança aí para que quem tem o direito o exerça. E, né, com um ponto aí dessa questão coletiva, que não é de jeito nenhum uma apólice coletiva, nem nada do tipo, mas é a possibilidade, né, de representantes distribuírem. E aí foi onde que algumas associações parece que acabou passando no radar de vocês, umas, né, por ter entrado de gaiato na história sem saber o que era associação, de ter até certa confusão mesmo, de que achou que estava vendendo seguro e quando tratou comigo ou com alguém que entendeu, putz, isso não é seguro, não que seja legal, mas seguro isso não é, então a gente tem que ressignificar isso e entender, você está mexendo nisso com expectativa de quê? Isso aqui é sem finalidade lucrativa, não pode te dar essa receita, putz, então eu preciso mudar. E aí pronto, o cara viraria nesse quesito, né, não a associação, isso é uma conotação que a gente fala mais para baitar mesmo, para atrair atenção e para tentar criar um ponto de encontro para facilitar para o ouvinte, né? A gente precisa ter essa visão como comunicador, mas é basicamente um grupo poder atribuir a gestão de risco da sua frota a um produto de seguro, que tenha como base de dados, por exemplo, um público CDE, um público excluído do seguro. Então, basicamente, é seguro, mas contempla, né, aqueles módulos de acesso de venda PAP que seguro não tem no Brasil, o corretor não desce, né, para a rua para bater na porta, para entregar um panfleto, para fazer uma venda ativa, e com possibilidade de um grupo, uma locadora, uma gestora de frota, ou qualquer coisa do tipo fazer. E aí é onde que um grupo administrado, talvez por uma associação, que enxergue valor nisso, que tope pagar o preço, que entenda, que não está discutindo mais operação do que cobre, o que não cobre, índole, moral, se vai pagar ou se não vai. Mas a visão de valor, de proteção que ele precisa ter. É isso mesmo? Fiz questão de falar sobre minha ótica, porque aí você já me corrige colocando dentro da sua para a gente conseguir demonstrar para a galera o que tem de associação, né, dentro disso, por que esse questionamento aí. Eu acho que primeiro a gente tem que ir um pouco na origem do projeto. Aí acho que é mérito total da SUSEP, por exemplo, que estabeleceu os critérios para que os projetos fossem aprovados. Então, quando você lê o edital da SUSEP falando do sandbox regulatório, eles estabelecem lá 8 critérios. E quando eles estabelecem esses 8 critérios, você tem que preencher com uma nota pelo menos acima de 7 para ser aprovado, é quase que um TCC, você entende que esses 8 critérios pesam em 2 frentes. Primeiro, criar mercado,
ou seja, acessar o novo usuário. Criar mercado. Segundo, atender o intermediário, que é quem distribui o produto de seguro para o usuário final. Se você olhar hoje, principalmente para os usuários, vamos olhar primeiro para quem utiliza o seguro lá na ponta. Dados de mercado, não existem dados confirmados, mas assim, todo mundo chuta um número lá de 70%, 75%, 65% do público, da frota brasileira desprotegida, eu escuto isso não diariamente. segurado. Então vamos falar 70% para ficar no número cravado aqui. Poxa, é um mercado muito grande, um mercado que fechou 2022 com 51 bilhões de faturamento, e aí você fala, eu estou representando 30% com 51 bilhões, 100% desse mercado é mais de 150 bilhões. Você tem mais de 100 bilhões na mesa que ninguém está indo atrás. Então a SUSEP falou, esses 8 critérios visam esse novo entrante que ainda não está... E é muita ingenuidade nossa achar que esse pessoal não tem poder de compra, né? Exatamente. Porque se a gente está falando que a associação tem hoje uma fatia de 6%, que refere-se a algo aí de 6 milhões de veículos protegidos, é muita ingenuidade nossa achar que esses 70% estão abaixo do público CDE de associação e por isso não compram. Exatamente. Muito pelo contrário, né, Udi? É porque não teve acesso, talvez, né? Exato, acesso à palavra. Aí você vai para o segundo ponto que eu estava comentando, que é o intermediário, que é quem faz o produto chegar lá no usuário final. Conheço vários corretores de seguros, por exemplo, tenho boa relação com alguns deles, trabalhei com alguns deles na época de Omint, e eu informalmente fiz uma pesquisa para entender um pouco o que o corretor de seguros demanda mais. E da 70%, 80% das respostas que eu tive não é preço, não é comissão, mas é produto atraente para o consumidor final. E quando eu falo produto atraente para o consumidor final, eu estou falando de oferta. Quem cria uma oferta que seja adequada para o usuário sem esfolar o cara? Porque às vezes ou você cobra muito caro e ele não tem retorno naquilo, ou você cobra muito barato e não entrega valor. Entendi. Então, quem é capaz de desenhar um produto com uma atração, Entendi. Uma roupagem... Um market fit, né? Ele tem uma aceitação daquele público adequada. Ele enxerga valor e o preço está adequado para ele. Então, o canal e o usuário precisavam ser atendidos. Então, essa foi a primeira sacada que a gente teve lá atrás. Legal. E aí, para contar como que a gente evoluiu, eu preciso contar um pouco antes disso tudo. Você falou no começo aí, apresentou de maneira bonita, o Rudy, sócio da Split Risk, diretor, etc e tal. Eu sou um dos operários da Split Risk. Existem diversas pessoas por trás e com maior relevância, não tenho zelo nenhum em falar disso, com ideias e sonhos muito maiores do que os meus, que enxergaram coisas mais longe. Eu só ajudei a executar, colocar isso aqui no papel e botar para rodar. Mas o Pedro Pires, que é um dos nossos... O sócio hoje majoritário, é o primeiro idealizador da Split Risk no sonho, né? O Pedro é um cara bastante sonhador. Ele vem do mercado de associação. O Pedro já foi presidente de associação por 9, 10 anos, né? E ele foi o primeiro a enxergar uma dor própria. Então, antes de resolver um problema do mercado externo, ele teve uma dor dentro de casa, que é como eu, como diretor-presidente de associação, estou há 8, 9 anos nesse mercado, gerando emprego, gerando valor para a sociedade, contribuindo para a comunidade, empregando várias pessoas, né, aqui dentro, pagando os meus impostos, não sou bem visto pela comunidade que eu estou inserido. Cumpro uma função social, faço toda a roda girar e sou percebido como um fora da lei, bato na porta do banco, o banco não enxerga valor naquilo que eu construí, e quando eu tento trazer novos sócios para a minha empresa, não associados, sócios para participar do meu negócio, para fazer o meu negócio crescer, eu não tenho posse do meu negócio, eu não posso vender uma participação do meu negócio. E quando eu quero me desfazer do meu negócio, o valor que oferecem por ele não é um valor que eu enxergo como adequado. Então começou tudo por aí. Ele acaba não sendo um negócio, né? É como se fosse realmente um grupo de amigo informal com o objetivo X. Exatamente. Daí você fala, peraí, todos esses anos investindo tempo, abrindo mão de convívio social, família, etc e tal, para poder me dedicar 24 horas por dia nisso aqui, colocando recurso, tudo que entra, né, volta para o negócio. E aí eu chego até aqui para entender isso. O Sandbox regulatório é uma grande oportunidade. Foi aí que a gente começou a conversar, final de 2019. Pedro, tem esse projeto, o que você acha? Vamos participar. Mais 2 ou 3 pessoas que estavam junto com a gente, com experiências em outros mercados, varejo, financeiro, etc. e tal, a gente começou a se reunir para entender qual era do edital, e foi aí que eu falei esses 2 pontos. Então, primeiro, atender o usuário, segundo, atender o canal.
E a gente olhou pura e simplesmente para Seven, que era a associação que o Pedro era diretor-presidente. Pô, vamos resolver um problema da Seven, uma empresa grande, mais de 130 mil associados já passaram pela Seven. Então, dado estatístico que a gente tinha, a gente conseguia levantar as dores do cliente, a gente conseguia fazer um mapeamento, por exemplo, de preço, custo, e falar, pô, a gente tem massa crítica suficiente para montar um projeto adequado e transformar um projeto numa organização valiosa. Começou por aí. A gente foi lá para a prancheta, pô, vamos desenhar aqui, vamos estudar e tal. Quando a gente começou, a gente foi aprovado em outubro de 20, 9 de outubro de 2020, eu lembro direitinho, eu estava em Uberlândia, o pessoal da SUSEP me ligou 9 horas da noite, ó, o projeto foi aprovado, parabéns, está no e-mail de você. Legal. Aí aquele misto de desespero que você tinha um prazo para poder submeter o resto da documentação e felicidade de falar, pô, não foi em vão. Legal. E dali para frente a gente começou a ir um pouco mais a fundo no desenho. O que a gente faz com isso, como é que a gente trabalha bem a nossa base, etc e tal, porque todos esses clientes passarão a ser clientes de seguro. E eu não posso, a revelia, falar, não, agora eu pego minha base e tomo por aqui. Cara, isso aqui não existe. E a gente começou a conversar com parceiros desse mercado, conhecidos do mercado, e a gente começou a entender que as dores que existiam na Seven, todo aquele legado do Pedro, as dores que ele trazia para a discussão com a gente, eram dores de outras pessoas também, de outros diretores de associação, ou pessoas de outros segmentos também. Ele falou, pô, gente, a gente precisa criar uma solução para que existam outros sandbox para que esses caras possam participar. Legal. Só que o sandbox não é uma coisa simples. Eu não vou querer dourar pílula aqui e falar que é um negócio... É difícil, é bem difícil. E a gente falou, bom, por que não a gente fazer da nossa solução algo que caibam outras empresas, outros empresários que tenham o mesmo propósito que a gente? Ótimo. Deixa eu te pedir um pause. Galera, eu ia cortar o HUD na hora, justamente para a gente evitar corte maldoso de qualquer pessoa. E eu vou posicionar vocês aqui hoje, igual eu costumo falar, né, com quem eu estou começando a me relacionar. Vou fazer um acordo com vocês aqui, quero contar com a colaboração de vocês nesse sentido, que aqui é uma mesa de debate, que a gente tenta levar o debate para cima da superfície e trazer para o público. Quem detém o conhecimento técnico operacional sobre seguro é o HUD. Quem detém um conhecimento técnico operacional sobre jurídico de associação sou eu. Então não esperem que do Gabriel eu vá acertar na terminologia e em outros pontos que dizem respeito à parte do HUD. Da mesma forma, não esperem do HUD esperar algum ponto aí que diz respeito ao arcabouço jurídico de associação. Da mesma forma que quando ele cita, né, faz menção ao Pedro e tudo mais, a leitura que vocês podem fazer disso é a que eu sempre exprimo nas minhas redes sociais, que boa parte das pessoas que trabalham com associação hoje, elas trabalham a favor de um sonho. Elas não sabem, pessoal, não sabem, acreditem, não sabem. Tenho certeza do que eu estou falando, porque se eu perguntar para qualquer um de vocês, você sabe a diferença de consórcio e financiamento? Eu duvido que se eu perguntar para 100 pessoas, 5 vão saber explicar e falar a diferença contábil, jurídica e organizacional disso na frente. Então, quando a gente fala, né, da Seven, quando a gente conota empresa, quando a gente fala de negócio, uma visão que vocês têm que ter é que sim, boa parte das pessoas fazem esse movimento, esse esforço todo em prol de um sonho, mas automaticamente quando ele começa a progredir nisso e começa a entender que aquilo ali tem, por exemplo, um limite de ganho por lei, por quê? Porque não tem finalidade lucrativa, a gente sabe que todo empenho que você começa a colocar para dentro do balde, ele vai cair para fora. Por quê? Porque ele não pode ir para a pessoa física. Errado, pessoal, é não aceitar isso, errado é criticar e não procurar uma solução. Qual que é o movimento que foi feito aqui? Exatamente o contrário. Eu acredito tanto no que eu estou fazendo, eu tenho tanta certeza que isso aqui é de boa índole, cumpre a função social, e eu inclusive mereço ser remunerado por isso, é que decidi fazer o que tem que ser feito. A partir do momento que eu obtenho conhecimento para identificar que a partir daqui eu estaria, de alguma forma, contrariando alguma lei, algum entendimento, alguma forma, né, de seguir aí, conforme o entendimento do governo, ótimo, que a gente tem que fazer isso aqui. E foi, né, exatamente um dos motivos, não só o único, conhecendo, né, vocês agora, o resto dos meninos também, eu sei que tudo que tem por trás na história de cada um, até espero que o Pedro tenha a oportunidade de vir aqui conversar com a gente também, é um cara que tem muito a contribuir, tem nossa admiração também.
e que vocês entendam esse disclaimer que eu estou fazendo, ok? Porque a partir de agora a gente está trazendo para o ambiente de debate público, a gente está trazendo para discussão e para evitar o tipo de patifaria que a gente sabe que todo mundo faz, que é de achar que alguém ganhou alguma coisa e que por isso que você perdeu. A gente sabe que não é isso. Ter a humildade de reconhecer e de até validar o ponto de vista que a gente está trazendo pode ser um ótimo estágio para aquisição de conhecimento, para que vocês, ao invés de preocupar com o coleguinha, comecem a estudar, identificar o limite do que é certo e errado dentro do que você está fazendo e busque bom parceiro para te orientar se o que você está fazendo, se o que você está vivendo é o melhor que você pode viver, se está dentro da lei, se rentabiliza da forma que você espera, e assim a gente segue bacana, beleza? Rude, você comentou aí brilhantemente, a gente já está indo para os nossos 5 minutos finais aqui. Gostei muito disso, cara, porque eu desenhei, enquanto você estava falando, uma pirâmide, eu tenho mania de desenhar pirâmide. Quando você falou 100 milhões de veículos, só 30% estão protegidos, já desenhei na minha cabeça. 25, 26% seguradora, vou colocar no topo da pirâmide, porque, né, num comparativo mais sutil, assim, é como se fosse o público A B no máximo. Associação, público CD, até o R inventaram, né, de um tempo para cá. Me corrija se eu estiver errado. Eu penso que o público que está hoje computando esses 70% de pessoas que hoje não possuem qualquer tipo de proteção de patrimônio, a impressão que eu tenho é que esses caras estão no meio dessa pirâmide. Porque ele não necessariamente é um cara de renda alta ou baixa, ainda mais que você falou que o fator preço não é o fator decisivo, mas é um cara que talvez ele queira a segurança que uma companhia seguradora consegue promover, mas que ele não tem acesso a um corretor, e o fato da associação, mais do que o preço, porque tem muita gente que acha que a associação é mais barata e ponto, e na prática a gente sabe que não é assim, mas a associação está no semáforo, entregando um panfleto, está no outdoor. Eu posso pensar então que a Split ela nasceu de uma causa de existir, né, social até, não de atingir os 70%, os 70 milhões, mas numa causa de existir, de tentar quase que trazer o melhor dos dois mundos, não num comparativo, tentando de jeito nenhum colocar como se seguro associação, né, fosse a mesma coisa, tivesse, mas desse público específico, do nosso sonho de alimentar essa régua que o governo possibilitou, de trazer essa pessoa para dentro de um ambiente com um pouco mais de proteção, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento da economia do país, tem a ver ou é viagem minha? Não, tem muito a ver, tem muito a ver. E é curioso porque até o final de 2019, para mim, a Associação de Proteção Veicular era uma grande interrogação, eu nunca tinha ouvido falar. Até eu começar a conhecer um pouco do negócio do Pedro, que ele me contou, e a primeira coisa que eu achei interessante foi o Pedro falar assim para mim, cara, enquanto todo mundo corre da SUSEP, eu estou indo atrás da SUSEP. Porque eu tenho boas intenções. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, o que eu quero é trazer à luz do órgão regulador que esse mercado aqui, cabem mais pessoas aqui dentro. Então, foi a primeira coisa que aconteceu. E quando a gente começou a estudar e entender que não havia muita diferença, inclusive de preço, para algumas seguradoras ou algumas proteções, algumas associações, eu fui estudar um pouco mais a fundo comportamento. Sim. Né? E aí você conecta com pessoas, com institutos de pesquisa, agências que trazem dados bem interessantes de mercado. E eu lembro de ter chamado a atenção que falava assim, o brasileiro, ele tem a cultura do crédito mais aflorada do que da proteção do patrimônio. Aí eu falei, cara, mas espera aí, deixa eu entender melhor isso aqui. Aí falava assim, ó, o brasileiro paga 3% de juros para ter um recurso que ainda não tem posse para o banco, mas ele não paga 3% para proteger um negócio que ele já tem. Ou seja, que já custou para ele. A ânsia de ganhar é maior do que o medo de perder. Exatamente. Sendo que a ânsia de ganhar, ela pode dar exatamente na resultante zero, que você pode não ganhar. Mas o de perder, se perder, você perdeu. Você efetivamente suportou o prejuízo. Exatamente. Mas isso ainda não tem muito valor para ele. Não tem, curioso, né? Não tem. O cara tem um patrimônio de 50 mil, ele não paga 3%, 4, 5 ou 2, que seja, para proteger aqueles 50 mil, mas ele paga 3, 4, 5 para adquirir outros 50 mil que ele não tem posse ainda, que vai gerar uma dívida para ele. Então, o comportamento dita muito isso. E aí, quando você vem para o mundo das associações, por exemplo,
onde você tem uma forma de distribuição, do meu ponto de vista, muito atraente, muito eficiente, na verdade, porque eu vou até o cliente, não espero o cliente vir até mim, é claro. Não vou nem entrar no detalhe de ferramenta de marketing, inbound, outbound, etc. Mas eu vou até o cliente de uma maneira presencial, efetiva, é um diferencial. Porque eu levo, inclusive, uma maneira de educar esse público que o usuário não entendia antes. Porque ele pensa, seguro não é para mim, seguro é caro, seguro é para quem tem dinheiro, seguro eu vou pagar e não vou usar. Então você começa a desmistificar isso. Porque você começa a falar assim, olha, peraí, você vai pagar isso aqui porque você vai proteger, você trabalhou a vida inteira para conseguir comprar aqui o seu Palio, 30 mil reais, etc e tal. Agora você não tem 100 reais por mês para proteger ele? Você vai, com 100 reais hoje você vai gastar do dia para a noite se você sair no final de semana com a sua esposa, etc. O cara fala, peraí, agora eu estou começando a dar valor. Então você começa a educar o público, que eu acho que é um grande potencial que esse mercado de associação, por exemplo, tem, de distribuição, chegar até o cliente. Eu acho que ele tem um trabalho logístico muito interessante. Muito interessante. E aí você une. Então, quando a gente traz a solução da Split olhando para esse mercado, a gente tenta unir uma dor muito grande, tanto do usuário quanto do intermediário, que é um produto com uma legalidade, uma garantia legal para a distribuição, com um formato de distribuição muito atraente. Então eu faço a junção desses dois modelos e consigo entregar para o usuário algo legal, com garantia, na porta da casa dele. Legal. Eu vou até ele, eu vou na rua, procuro esse cara. Cara, você é meio advogado do diabo aqui, porque eu sei que quando você quis sair, todo mundo vai ficar me questionando. Mas acho que você passou pano, eu acho que você podia ter sido, dado uma canelada no road aí para buscar essa informação pra gente. Pode vir. Numa condição normal, hoje eu me considero, como se diz, um cara de negócio. Eu estudo para viabilizar negócios, tanto no quesito dar proteção jurídica, quanto no sentido potencializado. Criar caminhos para que o resultado almejado se aproxime. Mas, minha base, boa parte do que eu construí profissionalmente, eu tenho 14 anos de vivência prática no mercado de proteção de patrimônio. Antes disso, eu trabalhava com um plano de saúde. É algo parecido também no quesito matemática, produto, utilização, como se diz, mais pessoas pagam e menos pessoas usam. Estou falando de forma global, assim, não do negócio em si. Mas, conhecendo o mercado que me criou, que foi proteção veicular, eu sei que o pessoal ainda tem aquela visão de dica vigarista, de achar que basicamente para um ganhar, um tem que perder. Então, vamos ser bem francos aqui, quero ouvir da sua forma, do que você enxergar. Num cenário ideal, eu enxergo que a gente complementa o que a seguradora tradicional faz e a gente, de certa forma, complementa o que a associação faz. Porque dependendo do nível de experiência, tanto que um diretor de associação tiver quanto de um associado, ele precisa realmente daquilo ali. Dependendo do nível, ele precisa disso aqui que a Split gera. Dependendo do nível, ele precisa de uma seguradora. Cada caso é um caso. Qual é o barbeiro que você precisa? O assistente de investimento? Depende. Depende da sua condição de vida, da sua etapa e tudo mais. Porém, conhecendo a prática, a impressão que eu tenho daqui de fora é que os dois vão te enxergar como inimigo. Vocês já pensaram nisso? Vocês já sofreram alguma coisa por conta disso? Vocês tentam agir no sentido de desmistificar isso? Porque eu, sinceramente, hoje, conhecendo vocês, a operação e tudo mais, eu enxergo que não tem nada a ver. É complementar, assim, muito. Só que eu conheço as pessoas, a podridão das pessoas por trás do negócio e essa mania de achar que para alguém ter ido, alguém deixou de ir. O que você acha? Faz sentido minha ideia? Isso é a realidade? Não? Eu volto no número que eu acabei de te dar. Você tem 70% de mercado disponível. Por que está todo mundo brigando pelos 30%? Acho que você tem mercado para todo mundo. Você tem espaço para todo mundo. Volto no binário. Não precisa ser binário. Não precisa ser seguro ou associação. Você tem um... Cara... Nós estamos falando de 70%. Tem muito espaço para crescer. Tem muita gente fazendo coisas interessantes aí, e eu acho que teve um movimento que aconteceu no mercado financeiro uns anos atrás, foi quando surgiram as factories, foi empresas de crédito, etc e tal, que não é que era irregular, não era regulado ainda. Até chegar um tempo que isso foi regulado. Também demorou, isso. Mas aconteceu. Sim. Por quê? Porque a contribuição que aquilo gera para a indústria, para o PIB, etc e tal, se para a sociedade... deixar de existir é pior. Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. O nosso posicionamento é um pouco disso. Cara, eu estou olhando para as seguradoras tradicionais com o maior respeito,
porque eu sei do trabalho que eles fazem, o quanto eles contribuem. Isso é legal de falar, viu, pessoal? Mas eu também olho para um trabalho de muitas associações com maior respeito, porque eu sei que tem empresas sérias e empresas não sérias nos dois segmentos. Nos dois segmentos. Tem bons exemplos e maus exemplos em todo o mercado, em toda a indústria. Você falou de barbeiro, tem barbeiro bom, tem barbeiro ruim, tem barbeiro bem intencionado, tem barbeiro mal intencionado. Verdade. Seguradora é igual, associação de proteção é igual. O que a gente quer é se posicionar como um elo de ligação para quem hoje não tem acesso, por exemplo, a ter um próprio produto de seguro no portfólio com a marca própria distribuindo para o cliente dele. Não é um produto de prateleira para ele. Então nós estamos falando que a Split, em termos gerais, ela não concorre nem com uma companhia seguradora, nem com uma associação. Não. Porque já que ela não distribui B2C na ponta, o que a gente faz é basicamente criar um acesso para que quem quer que seja consiga servir algum público específico, seja, né, uma pequena frota, seja um grupo restrito desses que a gente ajuda. Então é isso. E isso esclareceu muito para mim agora. Eu acho que você, quando eu falo de ser binário, eu acho que se você olhar, tem muito cliente hoje que contrata um tipo de produto por exclusão. Sim. Eu não quero seguradora, mas eu também não quero associação, então eu vou no menos pior, eu vou contratar esse porque eu não confio naquele, mas eu vou contratar esse porque eu não consigo pagar aquele. E você fala assim, aí você fala, pô, mas espera aí, tem um caminho aqui que você tem uma diferença de... As coberturas, elas podem ser parecidas, mas ela pode ser desmembrada, ela pode ser mais acessível, ela pode ser flexível, ela pode ser mensal, ela pode ser de várias formas. A gente brinca entre nós que assim, o produto tem que ser tão bem aceito que o cara tem vergonha de não ter nada contratado. Eu não tenho nenhum roubo e furto, eu não tenho nenhuma proteção contra terceiro, não tenho nenhuma assistência 24 horas aqui. Porque se o cara falar não cabe no meu bolso, eu tenho produto para falar, cabe sim. Você tem que ver aí nos seus valores, naquilo que tem importância para você, se é melhor você trocar a cervejinha do fim de semana pelo seu bem adquirido que você vai garantir. Pela tranquilidade, pelo reboque o dia que você precisar. Exatamente. Oficina de qualidade. Então, nosso posicionamento é esse. É claro, eu estou olhando para o usuário final, mas eu quero chegar até ele através de um canal diferente. Eu até já comentei isso contigo. Eu não gosto da palavra disrupção, eu acho ela muito moderninha. Mas isso não sou eu que falo, muita gente fala. A disrupção nunca vem de quem está ganhando o jogo. Ela tem que existir de quem quer entrar. E quando você quer entrar num novo mercado e que ele ainda não é um mercado muito bem definido, ele ainda não está criado, você vai tomar pedrada de tudo quanto é lado. Falar que a Porto Seguro, por exemplo, ia criar um produto corporate para distribuição numa escala diferente, num público diferente, é difícil. Primeiro, porque não precisa, como negócio não precisa. Segundo, que não deve ter dado suficiente, porque o padrão de comportamento dessa galera, né, dos 70% talvez seja desconhecido, porque nem a gente sabe qual é, quem são esses 70%. Casado, solteiro, quanto ganha, o que busca. E o da associação a gente já entendeu que realmente não compete, porque nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E aí essa visão é legal, porque realmente o primeiro colocado jamais vai ser disruptivo, porque não precisa, porque não tem dado, porque não faz sentido. Talvez ele tenha recurso, competência, mas ele não tem apetite, porque ele não precisa. Sim. Então, né, é mais fácil para ele ir lá e comprar uma empresa e falar, toma, brinca aí. E às vezes faz um piloto ali, uma spin-off, cada um chama. Aconteceu recentemente com a Blue e tudo mais. Exato. E aí você lança uma empresa lá até para prestar conta para o acionista, para falar, eu estou sendo inclusivo, democrático, indo lá buscar o cara que nunca teve. E gerando dado e avaliando se é um business que futuramente faz sentido para o grupo. Mas assim, eu te falo sem medo de errar que esse novo mercado que a gente está entrando, essa faixa do meio, né, ainda assim tem muito espaço para muita gente. Tem muita gente com condição e capacidade de entrar e fazer diferente, acho que da mesma forma que a gente está fazendo. A questão é, primeiro, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, você tem que ter coragem, tem que aguentar um pouco da pancada. Porque, é o que você falou, talvez você vai desagradar até quem você não quer desagradar. Sim. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que basicamente nós estamos conversando com um diretor de uma seguradora e em momento algum teve uma conotação negativa ou diferente do interesse em auxiliar, por exemplo, as associações. Da mesma forma, não teve absolutamente nenhuma palavra sequer no sentido de contrariar o que as grandes companhias seguradoras têm. Pelo contrário, tudo é espelho, né, de o que alguém já fez, o que pode ser feito e como que a gente vai melhorar
a gente, o nosso negócio, para que diariamente a gente, né, consiga elevar a régua. E da mesma forma, a preocupação com os corretores, porque vocês já me explicaram aí como funciona, né, o canal de distribuição via corretor. Então, assim, é basicamente criar a solução, fazer bons negócios, atender dores da comunidade de modo geral, e usando para isso, né, do que a gente tem de informação de um lado, de outro, de todos os lados, sem precisar ser inimigo de ninguém. Embora a gente aceite, né, que eventualmente alguém mesmo ouvindo esse discurso agora objetivamente, publicamente aqui, talvez pense dessa forma. Você ia complementar? Acho que excluir não é bom para ninguém. Se eu tenho tantas possibilidades de distribuição, de tentar alcançar meu objetivo, que eu volto lá atrás no projeto da SUSEP. Meu objetivo é criar mercado, por que eu não vou utilizar de todos os canais ou ferramentas disponíveis? Tem mais de 100 mil corretores de seguros hoje no Brasil. Para que eu vou ignorar um canal com uma potência, com um poder de influência, com um poder de decisão como esse? Então, temos produtos, temos dado atenção, temos criado conteúdo, temos criado soluções para que seja distribuído através do canal Corretor. Isso para nós é fantástico. Legal. E a troca é muito importante também. Então, o feedback que vem desse canal, como a gente corrige algumas coisas, como a gente melhora outras coisas, também é importante. Eu olho para outros segmentos, eu olho para o segmento financeiro. Quantas fintechs nasceram no Brasil nos últimos 5 anos? Legal. Quantos aplicativos existem no Brasil de mobilidade? Quantas empresas de rastreamento? Quantas associações existem no mercado? Acho que a gente tem que olhar um pouco para todo mundo. Claro, não dá para olhar para todos os participantes. Senão você não olha para o que você tem que olhar, que é o seu. Mas dá para olhar para todos os canais. E então, buscar referência, né, cara? Eu acho, Rudy, que o debate ultimamente ele está meio polarizado no sentido de que eu viro e te falo assim, cara, o comparativo é bom. Aí todo mundo que escuta e fala, então tem que viver comparando. Aí o outro vira e fala, mas o comparativo é ruim. Cara, outro dia, o Paulo Musi, que é um médico paulista, que eu acho foda, que eu acompanho há muitos anos, ele falou, cara, a gente tem que relembrar lá a filosofia que a gente aprende na escola, o que os gregos faziam lá na praça, que aliás foi uma das maiores evoluções tidas, né, pelos humanos, que é o poder que a gente tem de questionar as coisas. Todo mundo me vê praticando esporte, então quer dizer que esporte é a melhor coisa do mundo? Não necessariamente. Esporte é bom para todo mundo? Não necessariamente. Ou seja, fazer esporte é bom, fazer esporte é necessário. Para quem? Para o Gabriel, que talvez o esporte salvou a vida? Ótimo. Para o Rudy, que talvez tenha um problema de saúde, que se fizer um esporte morre, não é verdade. Eu sei que é esportista também, é atleta. Mas então, pessoal, esse senso crítico talvez fosse uma das principais mensagens que a gente possa deixar aqui para vocês hoje. Porque, mediante qualquer nova informação, eu acho que o ponto não é conclusivo, não deveria ser conclusivo da parte de vocês, que isso é aquilo, isso é legal, isso não é, isso é bom, isso não é, isso é marginal, isso é qualquer coisa. É muito pelo contrário, mais uma informação para dentro da caixa. Deixa eu enxergar onde que isso se aplica para mim. Deixa eu enxergar qual que é o objetivo que isso tem. Deixa eu enxergar o que isso pode me ensinar. Não, para mim faz mais sentido mexer com isso aqui. Excelente. O que você não pode é deixar de ver algo que chegou a você. Aquela informação que está chegando à sua cabeça hoje, ela precisa gerar algum movimento. Que seja o movimento de melhorar o mercado de proteção, ótimo. Se a gente está falando de usar tanta inteligência, tanta tecnologia, igual eu tenho certeza que vocês usaram, uma matemática foda, um sistema foda para chegar nisso aqui, ótimo. Agora vocês já estão sabendo que tem mais gente, por exemplo, buscando dados, informações e métodos, por exemplo, que unifiquem o melhor dos dois mundos. Isso aqui é para todo mundo? Com certeza não, nada é para todo mundo. Nós estamos falando de 70%, já tem 200 anos que tem seguro no Brasil e ainda tem 70% dos veículos não protegidos por ninguém. Ou seja, nós inventamos uma roda aqui agora, que é clicar e agora 100% do patrimônio é protegido. Nem nos Estados Unidos nem na Europa então não é a ideia. Então vamos aprender a ouvir isso com senso crítico também. Eu faço questão de deixar esse disclaimer, porque a gente está aqui pelo debate. A gente não está aqui para vender serviço para ninguém, pelo contrário. Tudo que eu fiz aqui, o meu primeiro podcast foi com o meu principal concorrente do mercado hoje e nunca em tempo algum estou preocupado em fechar serviço e nada por aqui. Eu quero promover o debate e é isso que eu espero que vocês tenham a inteligência de fazer por aí também, beleza? Quero ver vocês arrasando aí nos comentários. Rudy, vou te pedir para deixar para a gente uma conclusão aí, diante de tudo que vocês viveram nesse projeto, diante de tudo que a gente já conversou, de tudo que a gente falou aqui, o que você queria deixar como mensagem final. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntinhas aqui que eu pedi o pessoal pelo Instagram, mas para finalizar esse bate-bola, queria que você deixasse sua mensagem final, sua percepção geral sobre o mercado, sobre o projeto de você, sobre a experiência que tem sido viver split risk num cenário polarizado até de gestão de risco aqui no Brasil, para que a gente já conclua essa parte, passe para as perguntas e consiga finalizar aqui, para daqui a pouco a gente ter mais o que falar. Eu acho assim, o projeto da split risk, principalmente no estágio que ele está hoje, já
a gente já completou em março agora, né, que foi quando a gente abriu e submeteu o projeto há 3 anos, ele é uma soma, acho que, de conhecimento de todas as pessoas que fazem parte dele, né? Claro, estou aqui representando a Split Risk, mas falo que abertamente hoje a gente tem uma equipe aí de 30, 40 pessoas trabalhando diariamente, incessantemente, pela melhoria dos processos, por deixar cada vez mais afinado a nossa relação com os parceiros que a gente já tem de distribuição. Legal. Então, a Split Risk não é a cara do Rude, não é o modelo de trabalhar do Rude, pelo contrário, como eu falei, eu sou um operário ali entre os 30, 40 que estão diariamente fazendo. Então isso aqui é a vontade de várias pessoas que também precisaram se desconstruir para poder criar o que a gente criou. Né? Quando eu falei lá da disrupção, do diferente, ele tem que vir de quem pensa diferente. Né? Você tem pessoas com um poder de decisão maior dentro da seguradora hoje, claro, mas você também tem pessoas no nível de execução querendo fazer diferente, sem dúvida, saindo da caixa. Então eu acho que isso é importante. Legal. Eu enxergo, cara, como se fosse o Bernardinho treinando a seleção. É gente que a vida inteira, né, desde que nasceu, ficou amante do esporte, se qualificou, começou a jogar num time de base, começou a jogar no colégio, foi pro high school, fez tudo que podia fazer. Cara, isso aqui faz super sentido. Acharam outros 5, 6 que estavam na mesma missão. Falou, cara, vamos juntar isso aqui, fazer alguma coisa grandiosa? Putz, faz sentido, porque tá todo mundo vivendo isso aqui desde que, né, se entende por gente. Acho que é na melhor definição de um time, né? Cada um faz o seu papel ali, cada um tem a sua responsabilidade e o coletivo que ganha. No fim, fim do dia, é isso que importa para nós. Muito bom. Antes de começar as perguntas, pessoal, a gente já tá finalizando, preciso liberar o Rude para voltar para São Paulo. Chegaram algumas perguntas bem legais aqui e antes disso, eu vou fazer um pedido pro Rude, porque fazer gravado é melhor, porque se ele autorizar e depois mudar de conversa, eu vou poder expor, e se ele não autorizar, vocês passam vergonha aí junto comigo. Uma coisa, cara, desde que eu conheci lá a sede de vocês, lá em Uberlândia, pela primeira vez, eu fiquei sinceramente extasiado. Já conheci sede de seguradoras e tudo mais, mas eu acho que o que comunica tanto a sede quanto as pessoas por trás do projeto da Split, eu achei alguma coisa muito diferente. E eu percebo, cara, que boa parte, né, dos diretores de associação que eu conheço, já atendi mais de 500, atendo hoje em 20 estados no Brasil, eu percebo que muita gente ainda não deu o passo, que é o que vai fazer o game acontecer, porque não sabem qual é o passo, não sabem que é possível, não sabem que existe determinado conhecimento, determinado sistema, determinada condição. Eu vejo que as pessoas me procuram hoje muito por isso, para que eu dê a eles o acesso. Pô, às vezes é essa frase que o cara precisa. Então, eu queria sua autorização para numa próxima oportunidade que eu estiver em Uberlândia, que eu possa, né, além de gravar a sede para mostrar para o pessoal, bater um papo jurídico interno, as meninas também, a doutora Betânia, o resto do time que eu tive a oportunidade de conhecer lá, achei fenomenal, acho que são pontos de vista complementares também, quem muito tem a agregar pro mercado, pro usuário final, que eu acho foda, e eu já queria que você deixasse registrado para mim sua resposta agora, que se você aceitar eu vou poder usar disso para te cobrar no futuro. Com toda certeza, será mais do que bem-vindo. Acho que, como a gente comentou, tem o Pedro para bater um papo. O Pedro é um cara que gosta muito de falar, é ativo nas redes sociais, o Leandro, o Davi, a doutora Betânia, todo o time nosso lá em Uberlândia. Eu acho que mais do que bem-vindo. A gente pode até gravar uma segunda rodada lá, trazendo essas pessoas. Acho que todo mundo tem um pouquinho a contribuir. Muito bom. Cara, chegaram algumas perguntas aqui, vou tentar fazer só 2 ou 3 no máximo para a gente otimizar nosso tempo. Primeira, o que a Split Risk avalia na hora de aceitar um projeto para que eu me torne, por exemplo, um distribuidor? Acho legal essas perguntas do Instagram, porque como o caractere é limitado, ele lasca a gente mesmo para tentar dar uma resposta para uma hipótese, né? O que a gente avalia. Vou deixar você responder do seu jeito. Não tem sim ou não, né? Não é fechado. Claro, você tem alguns parâmetros que a gente avalia. A gente está num momento hoje que a gente não quer crescer a qualquer custo. Eu acho que isso é importante, porque quando você cresce a qualquer custo, você acaba aceitando tudo que você... Sim. Nem tudo que você quer, né, de parceiro ou mesmo de cliente. Então tem 3 pilares que a gente olha muito. Primeiro, que você tem uma referência boa. Pô, esse cara que veio de uma indicação de um conhecido, saiu de uma empresa tal, ou é um ex-corretor, ou ele é um ex-proprietário de uma empresa assim, sabe? Então isso pesa muito para nós, né? O QI, sim, é o que indica. Mas a gente tem 3 indicadores-chave que a gente olha hoje. Primeiro, o know-how que ele tem no segmento, ou financeiro, ou de seguro, ou mesmo de associação de proteção veicular, que eu acho que fazem parte desse ecossistema, né? Esses 3 pilares. Segundo, se ele já tem uma forma de distribuição, né? Se ele já tem uma força de venda, seja externa, interna, parceria, B2B, online. E terceiro, uma base de clientes.
Por quê? Porque eu acho que isso acelera o negócio dele. Claro, acelera o nosso, com certeza, mas também acelera o negócio dele. Sim. Faz com que ele chegue no resultado que ele precisa para ter uma estabilidade financeira Sim. mais rápido. Então, esses 3 fatores: equipe, know-how e base de clientes. Legal. Tinha algumas coisas para falar sobre isso, mas não vou delongar não. Bom que a gente tem oportunidade uma próxima vez. O Pedro Nunes perguntou que dia que vai visitar aqui o estúdio. Eu vou fazer melhor, galera. Como eu não tenho oportunidade de ter o Rudy aqui todo dia, eu vou catar mais alguns pares daqui uns dias e vou fazer questão de dar um pulinho lá em Uberlândia, que a gente grava lá. E aí vocês veem, né, na prática essa mágica acontecer. Um abraço pro Pedro Nunes. Pedro Nunes, meu parceirão. O Eberton perguntou aqui, pensando em começar hoje com proteção de patrimônio, qual é o melhor cenário? Trabalhar com associação ou trabalhar com seguro? No qual que é melhor é foda, porque a gente desmerece 1 zilhão de variáveis, né? Responde aí sobre sua ótica, que eu vou responder sobre a minha. Eu conheço a pessoa, então para mim talvez seja um pouco mais fácil, mas é isso aí mesmo. Falar pro grande público é isso, né? É ver umas bolas pingando aí na nossa mesa que são complexas. Essa casca de banana, hein? Mas, assim, eu volto na última resposta que eu acabei de dar, né? O modelo que a gente busca hoje trabalhar para que seja um distribuidor, eu acho que a gente precisa desses 3 pilares, porque o trabalho que a Split faz hoje é de ter um parceiro de negócios, não é ter um distribuidor pura e simplesmente. Eu preciso estar ao lado dele para que as 2 partes ganhem. Então, se ele tiver esses 3 pilares que eu comentei, os 2 ganham. Não adianta só a seguradora ganhar se o meu parceiro ganhar, porque eu quero que esse cara consiga perpetuar o negócio dele. Não que ele venha para cá, me traga toda a receita que eu preciso e depois o negócio dele, né, desidrate. Então, eu quero... Como uma maternidade que vai ser... Exatamente. Tanto proteção veicular quanto seguro são serviços de recorrência. Né? Se o cara souber se manter, ele tiver uma estabilidade, acho que é bom para os 2. Então, eu acho que ele tem que fazer essa análise. Se hoje ele está começando do zero, sem uma força de vendas, sem um know-how, sem uma base de clientes, acho que ele precisa até avaliar se um ou outro deveria ser cogitado. Cara, que bom que o Rudy falou isso, porque ultimamente quem está convivendo comigo mais intimamente aí vê o tanto que eu tô rebelde para esse tipo de coisa, porque assim, é foda, né, velho? Vocês procuram a gente falando assim, eu tenho 0 de dinheiro, 0 de capacidade técnica e eu quero andar de Ferrari daqui a 6 meses. Pô, vocês colocam a gente nas condições também que fica difícil, né? Eu conheço a pessoa, facilita um pouquinho minha resposta e eu vou pegar, né, parafraseando o que o Rudy falou. Cara, são 2 negócios distintos, são 2 modelos diferentes que têm níveis de responsabilidade diferentes, de interação técnica diferente, ou seja, dependendo do arcabouço técnico operacional que você tiver, algo deve fazer mais sentido para ti. E hoje, cara, sinceramente, eu sou um cara que eu não estimulo as pessoas a abrir associação de proteção veicular mais. Distribuidor de seguro também não, porque né, não é o meu business. Eu sou um cara que, basicamente, alguém que já chega para mim com a decisão tomada pelos seus próprios motivos, eu faço questão de criticar os motivos para que ele reavalie se realmente é isso que ele quer e se ele detém tudo que é necessário para fazer. Por quê, pessoal? A associação tem uma série de benefícios. Porém, tem uma série de prejuízos. Basicamente, você fazer tudo, né, conforme todas as outras aí estão fazendo, não é garantia nenhuma que vai dar certo. Você tem um limite, né, de ganho por lei. Você basicamente tem a dificuldade ali, né, de acesso a crédito, de acesso a determinadas outorgas públicas. A gente sabe como que é o Estado para esse tipo de negócio. A gente sabe que mesmo fazendo tudo certo dentro do que hoje, né, a gente tem como conhecimento, você não está adstrito a uma investigação de SUSEP, de Polícia Federal. Por quê? Porque é alguma coisa que ainda está em processo legislativo de regulamentação desde 2012 e que nenhum de nós, mesmo estudando muito o mercado, podemos te dar garantia que daqui a pouco vai ter esse selo aqui, você está tranquilo e nunca ninguém vai te incomodar sobre isso. Então, assim, gostaria que me procurassem, né, cada dia mais, com um nível de qualificação sobre o que deseja fazer. Por isso que a gente expandiu até para mexer com outros negócios, porque às vezes é muito dinheiro que tem, ou é muito conhecimento, ou é um sonho específico, e diante do que vocês trouxerem, a gente tenta qualificar e te orientar para que você faça, né, uma melhor escolha dentro da sua capacidade, dentro do seu potencial, dentro do seu objetivo, da sua expectativa, beleza? Acho que assim a gente acaba sendo mais assertivo aí, não frustrando as expectativas de tanta gente que eu vejo realmente começando a trabalhar com a associação sem a menor noção do que está fazendo. E aí eu preciso criticar mesmo, porque entra nisso achando que é A, quando vai ver que é B. Descobriu que já não dá conta de fazer C mais e agora vai
de uma certa forma, agir na ilegalidade, não faz sentido. Hoje já tem gente suficiente no mercado estudada e capaz de orientar vocês para não cometerem, né, os principais erros aí que tiram a gente do game, beleza? Rude, te agradecer mais uma vez, primeiro aqui pela visita. Foi uma semana para mim, assim, diferenciada. Conhecer a pessoa por trás do negócio, a gente já lida, né, há algum tempo. Mas conhecer a pessoa por trás do negócio, para mim, sempre é algo muito mais vantajoso do que fazer negócio, porque até o conceito de pessoa jurídica, para mim, desses 14 anos de carreira, deixou de ser, né, como se diz, aquela arquitetura jurídica e virou, cara, um conjunto de CPF, sinceramente. Porque você pode pegar uma SA, um banco, uma seguradora ou qualquer coisa. Quando você olhar atrás do que todo mundo enxerga, você vai ver um monte de gente sonhando, agindo, um pelo sonho de gerar alguma coisa de valor, outro querendo ganhar dinheiro, outro querendo dar uma condição melhor. E quando eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas, aí eu entendo muito mais dos negócios. Aí começa a fazer sentido para mim por que alguém topa assumir determinados riscos, ser disruptivo, aceitar tomar porrada de tudo quanto é lá, tão bem intencionado. Eu acho que esse momento aqui da gente estar recebendo o Rude, tirando, né, essa informação sobre essa evolução de mercado que está acontecendo a partir de agora, trazendo isso para a superfície, para ser visto, para entrar no debate, eu acho que é extremamente satisfatório. Muitíssimo obrigado mesmo pela visita, pela parceria, por estar aqui, né, cedendo tempo, de abrir isso para falar, que não é muito comum. Espero que a experiência tenha sido boa para ti também, que vocês façam a partir de agora ótimos negócios e que o negócio, né, da Split seja perene, atinja o objetivo e transforme a vida de vocês, o mercado, e consiga gerar tudo de maior valor que sempre foi pensado para ter, beleza? Obrigado, eu que agradeço em nome da Split. Acho que para nós é um prazer estar aqui. No fim do dia, todas as empresas são feitas de pessoas, todas as relações profissionais ou não, comerciais ou não, são feitas de pessoas, né? Eu acho que é o que fica. Então, o que a gente consegue trazer como identidade, como DNA da Split e dos negócios que a gente faz, nada mais é do que um reflexo das pessoas que fazem parte da organização. Então, isso para a gente é inegociável. Colocar aquilo que a gente acredita, que a gente defende, na frente dos nossos negócios ali, que eu acho que é o que tem mais valor. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer falar com todo o teu público aí qualificado. E, cara, espero voltar, espero que você consiga ir para Uberlândia lá falar com a gente. Faço falar questão. com todo o time lá, acho que vai ser uma experiência legal novamente. Faz questão. Galera, obrigado novamente pela participação. É sempre muito bom ver a interação de vocês, principalmente no Instagram, né, que a gente acaba vendo ali com mais facilidade, notifica na hora e tudo mais. E o que a gente espera é exatamente isso, que isso aqui vire um ambiente de debate. A gente não quer partir para o lado de federação, nem de buscar coletivizar isso de forma burocrática. A gente quer promover o debate. Eu tenho certeza que tudo que eu sou hoje, tudo que eu consigo contribuir com esse mercado, nada mais é do que um ato de humildade, de ouvir o que vocês têm a dizer, as experiências, as ações, os erros, os acertos, os resultados. Então, obrigado a vocês por estarem assistindo, por contribuir diariamente, né, com conhecimento, com os debates, com as informações, com tudo que faz com que hoje eu consiga ser um profissional, né, bem quisto no mercado, com capacidade de geração das soluções rápidas, eficientes, igual vocês tanto dizem aí. E espero que façam cada vez mais, que tragam os assuntos para debate. Os grupos de WhatsApp estão bombando, a gente consegue, né, transformar muito o jeito de pensar e de agir dos representantes das associações e tudo mais. E agora, tendo a oportunidade de subir mais um nível aí, né, de enxergar de um pouco acima da montanha, eu acredito que muitos de vocês também consigam, né, aproximar aí dos sonhos de vocês, da melhor versão de vocês. E é para isso que eu tô aqui e me comprometo de continuar contribuindo, beleza? Obrigado, não esqueçam de clicar no curtir, deem uma moral pra gente aí, vamos postar isso aqui no Instagram também, vamos fazer todo o movimento que for necessário, compartilhem com quem vocês acharem que é relevante esse conteúdo, tragam para debate, repassem aí para os times de vocês, para que todo mundo enxergue o movimento que está acontecendo, e o que sobrar de dúvida, entre em contato com a gente, vamos bater o papo, vamos estreitar os laços, vamos identificar como eu, a GNA, o Rude, a Split, todos podemos contribuir com o mercado e mais do que isso, contribuir com vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Valeu!